está de volta com muita informação para você. Semana Santa, hoje estamos recebendo o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Marechal Cândido Rondon, o Amor Ricardi. Ele vai falar um pouquinho sobre a Semana Santa, seu significado, a programação que tem lá na igreja deles, aberta a toda a comunidade, enfim, muita coisa bacana para a gente refletir nessa semana tão importante. Pastor, uma satisfação recebê-lo aqui em nosso estúdio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade, o prazer é meu, tá? E espero que a gente possa passar informações preciosas e dizer do que aconteceu nessa semana, que hoje é a Semana do Calvário, a Semana Santa, como alguns falam. É muito bom estar aqui. Pastor, Semana Santa, quando começa, a gente já vem ali se aproximando da data, a gente parece que se sente tocado de uma maneira diferente, porque é uma semana especial, diferente, propícia para reflexão, e a gente sabe que toda a igreja ela tem uma programação especial. Como é que está sendo a programação lá na igreja de vocês, a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Nós começamos no sábado à noite, e aí vamos até domingo à noite. Cada dia tem um programa especial. E a gente está meditando especialmente sobre os fatos que aconteceram durante essa semana, há quase 2000 anos atrás, não é? E qual é o significado para nós? O que a palavra de Deus fala sobre aquela semana? Toda a vida do Senhor Jesus, né? Toda a vida do Senhor Jesus está contada nos evangelhos. E tem uma coisa assim, então o que a gente tenta responder é, as pessoas dizem, mas por que ela existe? Por que ela aconteceu? Por que foi necessário aquele sacrifício? Então isso é muito importante, porque se você não entende, não tem essas perguntas respondidas, você pode achar, mas o que é isso? E eu posso dizer assim, Ana, é uma história muito linda, muito longa, extraordinária, porque é uma história de amor. E ela começou no Éden, o Gênesis. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o capítulo 1 de Gênesis vai descrevendo como era magnífica a criação de Deus. Mas a coroação da criação foi a criação do homem e da mulher. Aliás, a minha sogra, que hoje já dorme no Senhor Jesus, ela dizia assim, não, Deus fez o homem, certo? E depois, quando ele terminou, ele falou, mas eu posso fazer alguma coisa melhor. E então criou a mulher, e eu concordo com ela em gênero, número e grau. Família que nasceu lá. E é interessante que eles tinham uma missão. Eles deviam cuidar do jardim do Éden, aonde eles foram colocados, mas eles tinham uma outra missão magnífica, que continua conosco. Ele disse assim, multiplicai-vos, enchei a terra de homens e mulheres. É tanto que Eva, apesar da tragédia que aconteceu, não é? E nós podemos falar disso, e esse é o motivo da Semana Santa, mas lá no verso 21 do capítulo 3 do livro de Gênesis diz que ela é a mãe de todos os seres humanos. A honra, a mais extraordinária, uma das mais extraordinárias mulheres, porque a outra nós vamos falar depois. Mas o capítulo 3 diz que o homem, ela vendo assim, que aquela árvore era boa, porque lá ela teve um diálogo com a serpente, mas, na verdade, quem estava lá foi o ser que foi expulso do céu, porque ele se rebelou contra Deus. Esse é o mistério da iniquidade. Lúcifer estava junto ao trono de Deus, e ele é descrito na Bíblia como querendo ser superior a Deus, ou ser
o governador do universo, entende? E ele disse: eu subirei acima das mais altas nuvens e acima do trono de Deus estabelecerei o meu trono. E isso, houve uma guerra no céu, descrita no Apocalipse 12, que todos podem ver e acompanhar. E quando Satanás conseguiu levar o homem ao pecado, ele contou. E ele realmente ficou muito feliz, porque agora Deus teria duas opções. Deus mataria o homem, porque ele o havia acusado diante dos anjos, e ele enganou 1/3 dos anjos. De cada 3, 1 passaram do lado dele. E ele falou: ou Deus mata o homem, e eu vou acusá-lo de que ele é um tirano. Por isso que Deus não exterminou Lúcifer, deixou que ele viesse, e que ele fosse, e que ele estivesse aqui, governasse esse mundo, tendo tomado o poder, tomado o comando das mãos de Adão e Eva. Ou então ele perdoa o homem, e aí ele se esperava que ele fosse perdoado também, porque ele lamentava que tivesse sido expulso do céu, como diz Apocalipse 12, e ele queria voltar para lá. Mas é igual você tirar uma laranja verde do pé, você não consegue recolocá-la, não tem jeito. É para explicar que era impossível Satanás agora voltar para o céu. Mas Deus tinha uma terceira via. Ele tinha uma terceira saída. E é por isso que eu sou um cristão e, acima de tudo, um pregador do Evangelho. Porque eu não pedi para vir aqui. Mas quando eu descobri que por minha causa, mesmo eu sendo herdeiro do pecado que Adão e Eva trouxeram, porque Deus falou: se vocês comerem, vocês morrem. Não comam desse fruto. Vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas desse fruto vocês não podem comer, dessa árvore vocês não podem comer. E no diálogo de Satanás com a Eva, através da serpente, que foi o primeiro médium aqui do planeta, ele falou: vocês serão como deuses. Mas quando Eva foi falar: não, nós não podemos comer, porque Deus falou que a gente não pode nem tocar. Mas Deus não falou em tocar, mas ela sabia que era proibido mesmo. Então, ao invés de Deus matar o homem, ele não podia perdoá-lo. Ele não podia perdoá-lo porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, o que é a Semana Santa? O que é a Semana do Calvário? É assim, resumindo, o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6, 23. Mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus através de Cristo Jesus. Então a Semana Santa, Ana, resume, eu estou resumindo o que é o pecado do homem, a morte do Senhor Jesus no lugar do homem. E isso aconteceu no Calvário. É uma história que todos os anos, especialmente nessa época, a gente relembra de uma forma mais intensa. E todos os anos parece que a gente se envolve, a gente se emociona, porque é uma história linda, como o senhor disse, né, pastor? E ela é uma história que merece ser sempre contada, lembrada e que nos faça refletir. Porque muitas vezes a gente se perde nos correria do dia a dia, e, sabe, são tantas coisas a fazeres, a maioria das pessoas, e às vezes elas esquecem de tantos recados que essa história linda nos traz. Sabe, na verdade, quando você lê São João 3,16, que é o anúncio que o Senhor Jesus fez para Nicodemos, ele diz assim: Nicodemos, ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele fala: você precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. E é interessante a gente prestar atenção nisso. Mas ele falou: como? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo se eu já sou grande?
Eu, por exemplo, o Valmor, a minha mãe era pequenininha, sabe? Bem miudinha. Mas é impossível. Ele falou, não, você tem que nascer da água e do Espírito. A água é um símbolo do Senhor Jesus. E o Espírito Santo é aquele que cria em você uma nova criatura. Você tem que nascer de novo. Mas em seguida ele vai falando, e aí ele falou uma coisa impressionante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso quer dizer uma coisa, Ana. E depois o Senhor Jesus fala, quem crer, até ele fala, e for batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. É que o mal vai acabar. O mal vai acabar. A Bíblia toda vai falando que o mal vai acabar. E é, vamos dizer assim, como se fosse esse planeta Terra. Se Deus não, se o Senhor Jesus não voltar aqui, se Deus não intervier aqui, o homem vai se autodestruir. Porque eu não sei se vocês se lembram da Guerra Fria, você se lembra, mas você era menina ainda, mas eu sei que há uns 30, 35 anos atrás, já havia, eu ouvia, eu lia, eu acompanhava, existem hoje, naquela época existia bombas atômicas para destruir o planeta 100 vezes, Ana. Nossa. Imagina hoje o que se acumulou, e eu sempre penso que Deus está no controle de tudo, e não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso porque o Senhor Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. O que não vai acontecer? Uma destruição de todo ser humano, porque o Senhor Jesus, quando ele vier, como diz o credo dos apóstolos, ele virá para julgar os vivos e os mortos. E se Satanás conseguisse levar um dos loucos que tem o gatilho para disparar a primeira bomba atômica, apertar o gatilho, não sobra ninguém aqui. Então ele iria zombar de Deus diante do universo. E Deus está no controle. Até o Salmo 2 diz que os homens armam, preparam, e Deus ri deles, sabe? Zomba deles, porque ele está no controle. Até dos pardais ele cuida. Então, o mal vai acabar. E os maus também vão acabar. Mas aí você vai dizer assim, quem sabe, mas Deus não vai salvar todo mundo? Pense numa coisa. Deus vai levar-nos para um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Mas é aquele que está acostumado a praticar a injustiça, a praticar pecados. Lá seria o inferno. Porque ele não suporta estar onde não tem. Eu um dia falei, camarada, muito em breve o Senhor Jesus virá. Eu falei com o Senhor. A esposa era cristã, os filhos eram cristãos. E eu falei, você não vai? Aí ele falou para mim, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá vai ter isso, aquilo, aquele outro. Você imagina o que ele me perguntou? Eu falei, não. Que era todas as coisas, certo, que se faz normalmente por aí e tal, como se fosse normal. Aí eu falei, não vai ter. Ele falou, então eu não quero ir. Levar alguém assim, como seria? Entende? Uhum. Outra coisa, eu vou perguntar agora para você. Você tem conversado com Deus? Você tem falado com Ele? Você tem lido a Bíblia? Você tem procurado ir à casa dele? Então imagine como vai ser o céu para você se você não tem costume. Seria como, Ana, eu falar assim, Ana, eu tenho uma viagem aqui para você fazer e eu gostaria que você fizesse essa viagem. Aí você vai falar, mas com quem é? Não, é esse rapaz aqui e tal, ou essa família, você leva a sua família, vai com essa família.
Aí você vai dizer, mas como? Nós não temos afinidade? Você entende? Então, quando o Senhor Jesus fala, você tem que nascer de novo para entrar no reino dos céus, você tem que pensar nas coisas lá do alto. Você tem que ter prazer na justiça, na retidão, na santidade, na pureza. Não, mas não dá para eu fazer as duas coisas. Eu aproveito aqui, depois eu vou para lá, mas lá você não vai se adaptar. Uhum. Porque é uma questão muito de... O céu, a religião, é uma coisa muito racional, certo? E o credo diz que ele virá para julgar os vivos e os mortos. E o credo diz, eu creio na ressurreição da carne. O Senhor Jesus disse, os mansos herdarão a terra e habitarão nela, diz o Salmos 37 também. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. João viu, no Apocalipse capítulo 21, que é um livro que eu recomendo a todos, o Apocalipse. Mas aí vocês vão dizer, mas pastor, ele é misterioso. Mas sabe como é que começa o livro? Revelação de Jesus Cristo. Se é uma revelação, não pode ser cheio de mistérios. E quando você começa a ler e estudar o livro do Apocalipse, você vai ficar encantado com as mensagens, porque ele é o resumo desse grande conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre as trevas e a luz, entre Cristo e Satanás. E o final, sabe? Apesar de que hoje dá a impressão que não, mas o final, o bem vai vencer o mal. Sabe? O bem vai vencer o mal. Então, o mal vai acabar. E vai ser como antes do pecado. E o pecado, Deus, porque ele nasceu, porque ele veio, porque ao criar o homem e os anjos, Deus deu para você, para mim e para eles o livre-arbítrio. Agora, você vai perguntar, mas ele sabia que isso ia acontecer? Ele sabia, mas ele resolveu arriscar e pagar o preço. E o preço é a cruz. Então, a cruz, esse é o motivo. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, mas o homem se desviou do caminho e Deus veio atrás dele. E sabe uma coisa que me encanta, Ana? Sabe o que é? A Bíblia descreve o Senhor Jesus como o Criador dos céus e da terra. O mistério da piedade é mistério. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são Deus eternos iguais. Eu poderia dizer, eles são como 3 irmãos que são donos de uma empresa. E vamos dizer assim, um é presidente, outro cuida da produção, o outro cuida da comercialização do produto. Eles estão unidos, mas eles são donos. Deus, então, investiu nisso, na criação do homem, e um deles, uma das 3 pessoas da divindade, tornou-se homem. Mas sabe por quanto tempo ele será homem? Por toda a eternidade. Ele será homem. Eu repito, é um mistério. Ele não deixou de ser Deus. Porque quando ele subiu ao céu, ele sentou do lado direito do trono. O lado direito é de quem governa, certo? E ele, diz Hebreus capítulo 1, ele sustenta o universo com a sua palavra. Mas aí, devido à morte na cruz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele agora é o nosso advogado diante do Pai. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso intercessor. E ele é o nosso irmão mais velho. E a Bíblia diz assim, agora você é um pecador, e nós somos. E às vezes você se sente pecador, perdido. E eu sou assim, eu sei quem eu sou.
Apocalipse 3 descreve o homem assim: você diz, eu sou rico, de nada tenho falta, eu não preciso de nada, mas ele diz assim: você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. E quando você se sente pecadora, Ana, existe uma coisa linda que o Senhor Jesus fala: os sãos não precisam de médico, os doentes precisam de médico. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Então, a você, a mim, a ele e a todos nós, ele disse: eu vim chamar você. Você é pecador? Eu vim chamar pecadores, porque santos não precisam de nada, né? Uhum. Não precisam de nada. E lá, quando ele foi jantar na casa de Zaqueu, aí então ele falou assim: Zaqueu era um dos homens mais odiados de lá. E ele era ladrão, porque ele falou: se eu roubei, aos que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou dar metade da minha riqueza aos pobres. Ele era ladrão e ele extorquia as pessoas, porque ele cobrava impostos para os romanos dos judeus. Imagina o quanto ele era odiado. Mas ele falou, o Senhor Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe, é maravilhoso o Evangelho, que Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É realmente muito, muito bonito. E uma história leva a outra, né? Um fato nos conduz a outro, e tudo muito bacana, interessante. E, pastor, e como é que é essa programação lá que vocês estão fazendo desde sábado? Todo dia tem uma temática diferente. Vocês estão focando mais nos últimos passos de Jesus, mais ou menos por aí? Exatamente isso. A programação é às 19h45 e termina em torno de 21 horas. Tem um momento de louvor, não é? de oração. As visitas são muito bem recebidas, e tem um brinde para as visitas, para os presentes. E aí então tem mais louvor, porque a Igreja Adventista, os hinos acerca do Senhor Jesus são, eu creio que são 10 mil, 20 mil, 30 mil hinos que louvam o Senhor Jesus, né? É maravilhoso. E aí o assunto é exatamente sobre isso. Amanhã à noite, por exemplo, a gente vai falar sobre, amanhã e depois, especialmente quinta-feira à noite, é sobre o Getsêmani. O Getsêmani foi a prisão do Senhor Jesus. Então, hoje à noite, o tema é muito lindo, fala sobre a felicidade. Como ser feliz, né? Aí amanhã à noite, a gente vai fazer assim, como que um resumo dessa última semana do Senhor Jesus. O encontro que ele teve ao estar no templo. E aí, quinta-feira, a gente relata aquilo que eu já relatei aqui, vamos dizer assim, a ceia. Qual é o significado do lava-pés? Nessa quinta-feira à noite, ele prega os sermões mais extraordinários, que é o capítulo 14, então fala do lar. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muita gente diz assim: mas todos os caminhos levam a Roma, mas para o céu só o Senhor Jesus. Só Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a coisa mais linda é que o livro de Hebreus diz que através dele nós podemos chegar diante do trono da graça, da misericórdia de Deus. Em nome do Senhor Jesus, você pode chegar diante do trono de Deus e falar: Pai, me ajude, me perdoe, sara a minha ferida,
cuide do meu filho, aquele amigo, aquele outro. Ele abriu as portas do céu. O capítulo 15 diz, vocês não fazem nada sem eu. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. O capítulo 16, começa no 14, no 15 e no 16, ele fala, eu vou embora, mas eu vou mandar outro. E ele fala sobre o Consolador. Então a gente vai falando dessas coisas lá. E finalmente a ceia, e depois ele vai para o Getsemane. E no Getsemane estava em jogo, porque ele podia desistir, ele podia voltar para o Pai. E é tanto que ele pede, é possível passar de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. E ele resolveu tomar o cálice, porque sem ele nós estaríamos perdidos. E aí ele caminha para o Calvário. Aí vem Judas. A gente vai lembrar isso. Judas chegou e falou, olha, a quem eu beijar é esse. Ele chega e dá um beijo em Judas, como está escrito. E ele, a última coisa que ele fala para Judas, amigo, o que você veio fazer? Eles o amarram, o levam, o julgamento é o mais terrível. E na sexta-feira nós vamos falar então da crucifixão. No sábado a gente vai falar sobre a sua morte. O que é a morte? Para ele, e ele ficou lá. O que é a morte? Por que você tem que enfrentá-la? E como você vai enfrentá-la? Então a gente vai lembrar a você que ele disse assim, aquele que crê em mim, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. E depois ele diz, aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e eu ressuscitarei no último dia. A gente vai lembrar que haverá duas ressurreições, que estão no Evangelho de São João, capítulo 5, 28 e 29. Ele diz, vocês fiquem tranquilos, porque todos os que estão mortos da sepultura vão ressuscitar. Por que vai acontecer isso? Sabe por quê? Porque todos nós, todos os seres humanos, desde Abel, desde Caim, um dia vamos comparecer diante do trono de Deus. E cada um vai receber de acordo com aquilo que tiver feito. Entendeu? E o Senhor Jesus falou, os que tiverem feito bem vão ressuscitar para a vida eterna. E os que tiverem feito mal para a condenação, a ressurreição do juízo. E aí que vai. Depois, essas coisas são longas, Ana. Porque haverá duas ressurreições. O Apocalipse fala, no capítulo 20, que haverá duas ressurreições. Bem-aventurado e santo aquele que tiver parte na primeira ressurreição. Porque sobre este a segunda morte não vai ter poder. A segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a destruição de Satanás, dos seus anjos. Porque, Ana, querido, querida, não existe fogo preparado para o ser humano. Só existe fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Então não existe fogo preparado para o ser humano, a não ser aqueles que não quiserem, como São João 3,16, quem vai perecer? Aquele que crer não vai perecer. Crer no Filho de Deus que foi enviado, no Senhor Jesus. Então não existe fogo preparado para seres humanos. Eles irão para o fogo junto com Satanás, mas é porque eles não querem, nunca quiseram. E Deus não vai, pelo livre-arbítrio que Deus deu lá no pecado, pelo livre-arbítrio que o ser humano tem, então eles não serão levados à força, certo? Sem desejar ter a vida eterna. Como será a volta de Jesus? É o último tema. Ana, o Senhor Jesus disse que os discípulos perguntaram, quando vai ser isso?
Na última vez que ele foi a Jerusalém, de lá ele foi para o Monte das Oliveiras, está no capítulo 24 de São Mateus. Então ele diz assim, olha, será assim. E ele abre o sermão dizendo, cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos engane. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então ele vai dizer, muitos falsos cristos dizendo, eu sou, não acrediteis. E aí ele começa a descrever os sinais. Guerras, fomes, terremotos, enchentes, catástrofes, pestes. Ele diz assim, vocês serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Aí ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O que nós vemos hoje? É interessante que Paulo diz assim, os homens serão atrevidos, enfatuados, desumanos, cruéis, desobedientes a pais e mães. Então, é isso que você vê ao nosso redor. O mal, desde depois do pecado, aconteceu porque Caim matou Abel. Mas aí veio o dilúvio porque o mundo todo estava cheio de violência. E agora ele falou que antes da volta de Cristo seria como nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Ele disse assim, até que Noé entrou na arca, e aí veio o dilúvio e levou a todos. Mas durante 120 anos, eles ouviram que o dilúvio viria. Mas não havia chovido sobre a terra. Então eles desprezaram a palavra de Deus. Mas o que mais me espanta, ele diz lá em Lucas 17, será como nos dias de Ló, de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra teve lá um homem. É interessante que no Gênesis capítulo 3 diz que, deixa eu explicar, Sodoma e Gomorra era como um jardim. Era um lugar lindo, porque o rio Jordão desce lá do Monte Hermon, atravessa toda a Palestina, a Jordânia, uns 100 e poucos quilômetros, e lá ele não caía no mar, ele simplesmente regava toda aquela região, e era muito lindo. Mas os homens de Sodoma e Gomorra, diz o capítulo 13, o verso 13 de Gênesis, eram maus, cruéis e grandes pecadores diante de Deus. Mas lá Ló ficou muito tempo. Até que um dia Deus mandou 2 anjos lá. Era o último aviso. E quando eles chegaram lá, os anjos foram para a casa de Ló e os homens disseram, traga esses para fora que nós queremos fazer uma festa com eles. Aí ele saiu e eles falaram, não, é contigo que nós vamos fazer a festa. Aí o anjo puxou ele para dentro. E o anjo falou, saia dessa cidade, porque nós viemos para destruí-la. Mas eu quero pensar na rotina, Ana. Eu quero, querido, que você pense na rotina de Sodoma e Gomorra. Os homens saíram de lá cegos, porque eles foram... Mas eles saíram e foram para a balada, foram para onde? Foram para festas. E de madrugada eles estavam voltando. Os genros, os homens, os filhos, eu não sei quantos tem, a Bíblia não fala que ele tinha, mas ele tinha 2 filhas e iam casar com 2 homens, né? Iam casar com 2 rapazes. Mas Ló foi na casa deles e aí eles riram, falaram, você está maluco? Esse velho está caduco. Não é verdade, vai acontecer. Mas eles saíram de lá. E quando eles estavam fugindo, Ló ainda falou uma coisa, não olhem para trás. Não olhem para trás. Fujam para salvar a vida de vocês. Fujam para salvar a vida de vocês. E vocês conhecem a história. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. O coração tinha ficado lá. É interessante que o Senhor Jesus fala, será como nos dias de Ló. E ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló.
O que acontece? O Senhor Jesus disse para a gente: cuidado com o coração de vocês. Ele falou dos sinais. Os homens estarão desmaiando de terror. Hoje, 850 milhões de pessoas vão dormir com fome. Ele falou que haveria fome, haveria pestes. O que falta? O Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. No Apocalipse, João viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para proclamar a toda nação, tribo, língua e povo, a todos os que se assentam sobre a terra. Qual é a mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. As pessoas às vezes adoram tantos deuses, mas o convite de Deus é adorá-lo como Criador, Senhor e Salvador. Essa semana é o tempo da gente ver com os olhos da fé o sacrifício que Jesus fez. Que legal, pastor. E assim, bacana que tudo isso que vocês prepararam é aberto à comunidade, não é só para os fiéis da sua igreja. Então, quem quiser reviver essa história, né, é tão rica em fatos e tantos significados, tem à disposição, é só chegar lá na Igreja Adventista. Fica em que local, para quem não sabe onde fica a igreja, pastor? Olha, nós temos uma igreja nova no Jardim Primavera, que fica perto daquela praça onde está a academia de ginástica. E aqui nós estamos na Praça das Três Igrejas, como fala. Sim, é bem fácil, mais fácil para se situar. Né? Então é na rua 15 de novembro, esquina com a rua São Paulo. 15 de novembro, esquina com a rua São Paulo. E essa programação foi preparada para você. Então você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai ser uma alegria tê-lo lá para nós estudarmos a palavra de Deus e também meditarmos nesse projeto de Deus para a nossa redenção. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, para a gente estar junto, Ana. Que legal. Pastor, até aproveitando a oportunidade aqui no nosso bate-papo, o senhor comentava comigo, tem um momento na radiodifusora que o senhor faz a sua pregação, de repente, pessoal que gostaria de lhe acompanhar, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, e aí fica, né, quem quiser, de repente, sintonizar lá no dia que acontece essa palavra, pode pelo menos ir lá ouvir e, né, ter boas reflexões, digamos assim. Olha só, nós começamos na quinta-feira e durante toda essa semana, às 20 horas, na difusora, 25 minutos, é bem pequeno, mas é muito lindo. Tem um hino no final também. E o convite aos ouvintes e aos telespectadores, aos que participam e navegam por essas páginas, que nos visitem. E eu sei que isso vai para outras cidades, outros lugares. Se você conhece a Igreja Adventista, isso está sendo feito no mundo inteiro, em 220 países. Então, você sempre será muito bem-vindo, porque lá é a casa de Deus. E se você e eu sei que você é filho dele, é a sua casa. Tá certo, Ana? Tá certo. Pastor, para nós encerrarmos aqui, é uma semana tão importante, uma semana tão significativa, gostaria que o senhor encerrasse com uma palavra, com uma oração, né? um dizer àqueles que nos acompanham. Olha, eu sou muito feliz por estar aqui junto com vocês, viu, Ana? Muito obrigado. Nobre Mesquita, muito obrigado. Obrigado ao presente, entendeu, por estarmos aqui. Mas eu quero falar uma coisa para você. O Senhor Jesus disse assim: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu recomendo para você. Está aqui. Está aqui. Se você quiser, nós temos cursos que possam
orientá-lo, ajudar você a entender, entende como é? Porque a Bíblia, para quem vai começar, às vezes tem algumas coisas, sempre alguém um dia estudou comigo, certo? E eu estudei com outras pessoas, e assim vá à Bíblia, e lá você vai conhecer da onde você veio, especialmente. Você não é uma obra do acaso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como Ele criou esse universo magnífico e essa terra fantástica. Não sei se você também é assim, não sei, mas eu sou apaixonado pelo planeta Terra. E eu sei que eu moro aqui pertinho, na 7 de setembro, e da janela do meu apartamento eu posso ver o pôr do sol, que é magnífico. Eu gosto de ver o pôr do sol. A minha esposa é apaixonada pela lua. Ela sempre me chama e diz, olha como ela está linda. E eu também moro na chácara, então lá às vezes não tem lua e eu me sento no banco de fora, da frente da área da minha casa, e eu fico olhando as estrelas. Então, Deus criou todas essas coisas e criou você e a mim. Ele precisava da gente para ser feliz? Eu creio que sim, ele queria ter-nos com ele. E agora, esse planeta, num universo que tem 70 sextilhões de planetas, de estrelas, porque só a Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. E quantos planetas? Incontáveis, não dá para ver. E segundo cientistas, existem 125 bilhões de galáxias. Então, 70 sextilhões. Esse Deus que criou e sustenta e fez todas essas coisas, você, através de Jesus Cristo, pode chamá-lo Pai. E diz, Pai nosso que está nos céus. Então quer dizer que eu sou seu irmão e você é meu irmão. Eu tenho que cuidar de você e você tem que cuidar de mim. Então, eu sou pastor há 44 anos. E eu fiquei procurando assim, o que é, no final, quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, como eu já descrevi. O Mateus 25 diz que ele se assentará no seu trono e reunirá diante dele todas as nações. E aí ele vai separar uns dos outros. E ele vai dizer aos que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai. Entrai no reino que você está preparado desde a fundação do mundo. E sabe qual é o motivo? Ele falou assim, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro e me hospedaste. Receba bem um estrangeiro. E cuide das viúvas e dos órfãos, proteja, defenda, sabe? Porque ele falou, quando vocês fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, eu queria dizer a você assim, apaixone-se pelo Senhor Jesus, porque você é único sobre a face da terra, você é a única menina, não existe ninguém igual a você. Deus criou você, fabricou você, não é fábrica não, ele criou você e quebrou a forma. Não existe ninguém igual a você. Deixa ele cuidar de você. E se você quiser aparecer lá em nossa igreja, hoje à noite você daqui de Marechal, Pato Bragado, Mercedes, aonde você encontrar uma igreja, a porta está aberta, como tantas outras onde se prega o Evangelho, não deixe de ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para a sua salvação. Espero você lá um dia, lá na São Paulo, esquina com a 15 de novembro. Amanhã, hoje, amanhã, até o final da semana, apareça lá. Mas não esqueça, Deus ama você. E se você quiser, a Novo Tempo, TV Novo Tempo, tem dezenas de cursos e de mensagens que farão bem ao seu coração. Deus te abençoe. A Ana pediu para orar. Vamos orar juntos? Vamos lá. Senhor nosso Deus, que alegria é relembrarmos a história da nossa redenção
que a humanidade para comemorar nesta semana, a Semana do Calvário, a Semana Santa. A Ana disse que nós estamos mais sensíveis. Paramos para pensar no significado dela. E às vezes nos espanta o sacrifício que o Senhor Jesus fez lá. Mas ele foi açoitado, cuspido, esbofeteado. E sabe, Pai, ao andar aqui ele curou toda sorte de enfermidade. Deu vista a cegos, fez o coxo andar, limpou leprosos, perdoou pecadores. Mas foi assim que nós o tratamos. E ele pediu-te, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Impossível entender esse amor, essa misericórdia. E eu quero agora pedir pela Ana, pelo Mesquita que estão aqui comigo. Eu quero pedir, Pai, por essa casa novamente, a sua direção e a cada funcionário. Mas eu quero pedir por essa cidade tão querida, desse povo tão amado. Cuide daqueles que estão enfermos. Ó meu Deus, eu vou orar pelo Mateus e pelo Arthur que eu conheci ontem. Aqueles 2 menininhos doentes e todos os enfermos. Visite as UTIs, visite as prisões, visite os asilos, os orfanatos, os manicômios. Ó Deus, visite os deprimidos, aqueles que acham que não vale a pena viver, que não tem mais motivo nem razão. Abrace a cada um. Cuide deles. Sare as nossas feridas mentais, morais, emocionais e físicas também. Hoje e sempre abençoa-nos, até o dia em que vejamos Jesus vindo nas nuvens dos céus, pois em nome dele oramos e por ele aguardamos, Pai. Amém. Amém. Pastor Valmor, muito obrigado por tantos minutos de palavras bonitas, de mensagens e reflexões, né? Reflexões importantes numa semana tão importante. Muito obrigado pela sua presença e o Play vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.